E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Hoje nós vamos ver um importante princípio, o princípio fundamental da contagem, que é muito importante nos cálculos de análise combinatória. Antes de nós começarmos, você já sabe, já deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque dessa forma você vai mostrar para o YouTube que você quer receber nossos vídeos que nós fazemos toda semana. Além disso, você ajuda o nosso canal a crescer e a trazer a matemática mais próxima, mais acessível a todos. Bom, para nós iniciarmos nossos estudos de princípio fundamental da contagem, eu coloquei um exemplo para nós entendermos melhor o que significa esse conceito. Observe o seguinte aqui, nós temos três cidades representadas pelos diagramas A, B e C. Nessas cidades nós temos duas pontes, como se fosse representado aqui de A para B temos duas pontes, e de B até C nós temos três estradas. Aí está perguntando aqui, de quantas maneiras diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C? Ou seja, nós temos que passar por B. Vamos fazer o seguinte, essa primeira ponte eu vou numerar aqui como se fosse P1 e aqui P2. Aqui como nós temos três estradas, eu vou colocar estrada 1, E1, E2 e E3. Agora nós vamos ver o seguinte, nós temos duas possibilidades de ponte para ir da cidade A para B. E da B para C, nós temos três caminhos de estrada diferentes que nós podemos seguir. Observe aqui nesse canto aqui, nós temos um diagrama de árvore, o diagrama das possibilidades, que faz com que nós possamos saber quais são todos os caminhos que nós podemos percorrer. Vamos preencher aqui, eu já coloquei aqui o caminho A, né, de A para B, as duas pontes aqui, e de B para C, as três estradas que nós temos. Por exemplo, de A para B, como se aqui fosse o P1 e aqui o P2, né? Aqui nós temos as três estradas, ou seja, E1, E2 e E3. Aqui também nós temos E1, E2 e E3, correto? Agora nós vamos ver quais são as possibilidades que nós temos. Aqui fazendo um parênteses, nós temos o que? Podemos ir pela ponte 1, por exemplo. Nós podemos pegar a ponte P1, ou seja, P1, e passar por E1, né? Essa é uma possibilidade. Aqui nós continuamos, aqui nós poderíamos pegar ainda pela P1 a E2, depois pela P1 ainda a E3. Né? Então só aqui nós teríamos três possibilidades diferentes. Partindo para a P2, nós teríamos a P2, nós poderíamos pegar a estrada E1, ou seja, P2, E1, e continuando. P2, nós poderíamos escolher a E2, então P2, E2, e a P2, a estrada 3, E3, P2, E3. Ou seja, nós temos três possibilidades aqui e três possibilidades aqui. 6 maneiras diferentes para ir da cidade A até a cidade C. Logicamente, nós temos que passar pela B que está no meio. O que significa isso? Observe o seguinte. Aqui nós não temos duas possibilidades de pontes, ou seja, eu tenho duas possibilidades de pontes. Aqui de B para C eu tenho três possibilidades de estrada, ou seja, três possibilidades de estrada. Se você multiplica 2 vezes o 3, não dará 6 possibilidades? Não dará 6 no total? Pelo diagrama de árvores, ou diagrama das possibilidades, nós conseguimos encontrar todos os valores possíveis. Como o valor é pequeno, é fácil. Mas para isso, nós podemos usar a estratégia matemática, o conceito de princípio fundamental da contagem, que é conhecido também como princípio multiplicativo. Justamente por isso, você vai multiplicar as possibilidades que você tem diferentes. Mas afinal, qual é a definição de princípio fundamental da contagem? Vamos ver aqui? O princípio fundamental da contagem diz o seguinte, considere que um acontecimento ocorra em duas etapas sucessivas, A e B. Se A pode ocorrer de N maneiras e se, para cada uma delas, B pode ocorrer de N maneiras, o número de maneiras que o acontecimento pode ocorrer é M vezes N. Como pode ser observado, o princípio fundamental da contagem trabalha com justamente as multiplicações das possibilidades. Aqui nesse caso aqui ele deu o exemplo que o acontecimento ocorre em duas etapas sucessivas. No nosso caso pode ser mais de duas etapas, 3, 4 ou mais etapas. Agora vamos ver mais um exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem. Letra A que nós temos aqui. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados. Então vamos lá. Para nós organizarmos a nossa resolução, como são 3 algarismos, então eu vou deixar um espacinho e colocar uma multiplicação entre eles para representar cada um dígito, ou seja, cada um algarismo desse número. Aqui está falando que são 3 algarismos, utilizando esse que nós temos à disposição. Aí você tem que observar o seguinte, eu vou observar o quantitativo.
Quantos algarismos nós temos no total? Temos de 0 a 6, ou seja, nós temos 7 algarismos. Isso é importante porque muitas vezes você acaba errando e olha o último algarismo que tem aqui e coloca a quantidade que ele representa. Mas aqui nós temos o 0 até o 6, ou seja, temos 7 algarismos. Agora vamos começar. Temos que observar se tem alguma restrição. Toda vez que tem um 0, você tem que prestar atenção no princípio fundamental da contagem. Você sempre começa para aqueles casos mais difíceis de serem resolvidos, que vai complicar mais a sua vida. Nesse caso aqui é o 0. O 0 eu não posso usar na primeira casa decimal, ou seja, no primeiro algarismo. Por quê? Se você tiver um número que inicia com 0, por exemplo, 0, 12, ele não é um número com 3 algarismos, é um número com 2 algarismos. Aqui vamos ver então, eliminando esse 0, que é a nossa restrição, então quantos algarismos me restam para fazer aqui nessa primeira casa decimal, nesse primeiro esquema, nesse primeiro espaço aqui? Nós temos do 7, nós eliminamos o 0, então sobram 6 possibilidades. Aqui eu já posso usar o 0, então eu posso continuar total de 7. Aqui também eu posso usar os 7 algarismos. Agora eu vou fazer o quê? Usando o princípio fundamental da contagem, vou fazer essa multiplicação, 6 vezes 7 vezes 7, que dá igual a 294 números de 3 algarismos. Agora a letra B, eu gostaria se vocês pudessem dar uma pausa no vídeo, tentasse fazer ela e colocasse nos comentários aí. Com certeza vocês já conseguiram, né? Se não conseguiu, vamos observar aqui, é simples também. Qual que é a diferença da letra A para a letra B? A mesma estratégia, deixar 3 espacinhos, cada um para representar um algarismo que eu quero colocar nesse número. Aqui observa o seguinte, está usando a palavra distintos. Então toda vez que tem um problema envolvendo o princípio fundamental da contagem, que tem distintos, você tem que observar que eles têm que ser diferentes, não vão repetir. Por exemplo, eu posso fazer o número 123, mas eu não posso fazer o número 122. Isso quer dizer distintos. Agora vamos ver a restrição que nós temos, que é aquela restrição inicial, né? Como eu tenho 0, então sempre eu começo resolvendo aquela minha parte mais problemática. Nesse caso, a primeira casa decimal é o 0, então eu não posso usar, corta aqui. Então, eliminando o 0 dos 7 algarismos que eu tinha, então sobra 6 algarismos para a primeira casa decimal, ok? Só que agora eu vou usar o seguinte, como são os algarismos distintos, dos 7 que eu teria, eu já usei um aqui, que não é o 0. Então sobra o quê? Do 7 eu tiro 1, dá 6. Né? Correto? Que são distintos, eu não posso usar o mesmo número aqui. Agora, dos 7 que eu tinha, eu usei um para o primeiro algarismo e outro para o segundo algarismo, ou seja, me sobra 5. Fazendo o cálculo aqui, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 6, 180. Ou seja, eu tenho 180 números de 3 algarismos com esses dígitos que nós temos disponíveis. Vamos para a letra C agora. A letra C é um pouquinho mais complexa. Vamos ler por quê? Quando os números pares de 3 algarismos distintos, então, aqui nós temos duas restrições. Nós teremos que ter um número com 3 algarismos, então vou deixar os 3 espaços aqui, só que além disso ele tem que ser par e distinto. Então qual que é a condição para o número ser par? Ele tem que terminar com algarismo par. No caso aqui nós temos o algarismo 0, 2, 4 e 6. Eu teria o 0, o 2, o 4 e o 6 como possibilidade final, né? Então eu teria 4 possibilidades no final. Lembra que eu falei para vocês, sempre a parte mais difícil você começa a colocar, começa a resolver. No caso, a parte difícil para resolver é o último algarismo, que determina ser par, e o primeiro algarismo, que não pode ser 0. Mas nesse caso é o seguinte, se eu colocar o 0 aqui no final, eu não posso colocar no início de qualquer forma. Mas eu posso colocar um número par aqui no início também, né? Posso colocar o 2, o 4, o 6 no início, sem problema. Nesse caso aqui, como vai dificultar o meu cálculo aqui se eu fazer tudo de uma vez, porque eu tenho uma possibilidade diferente, vai complicar o seu cálculo. Você pode colocar 0, 2, 4, 6 aqui no final, só que você pode também colocar o número par aqui no início. E aí como você faz? Nesse caso aqui, toda vez que você tem um problema de análise combinatória, principalmente envolvendo o princípio fundamental da contagem, e tem esse problema que dificulta você fazer só direto, você pode dividir esse problema em duas partes. Então, isso que eu vou fazer. Quais são essas duas partes que eu vou fazer? Primeiro aqui, se o número terminar com 0. Suponhamos que ele termina com 0. Se ele termina com 0, quer dizer que eu só tenho um 0 aqui disponível para nós fazermos essa formação desse número. Ou seja, eu tenho uma possibilidade para o último algarismo. Se ele termina com 0, ele já é par. Então, eu já defini aqui que isso é par. Agora, o que me sobra? Dos 7 algarismos que eu tinha, eu já usei o 0.
ou seja, me sobra 6 algarismos, ok? Agora, como é distinto, eu tinha 7, usei aqui o 0 no final e usei um desses algarismos que me tinha aqui no começo. Então, do 7 eu tirei 2, ficou 5. Ou seja, números pares que terminam com 0, nesse caso, nesse conjunto que nós temos, são 6 vezes 5 vezes 1, que dá 30 possibilidades. Só que lembra que eu tenho que dividir ele em duas etapas? Agora eu vou fazer o seguinte, novamente, eu vou fazer aqui os espaços que eu tenho os números, aqui eu vou fazer o seguinte, para ser par tem que terminar 0, 2, 4, 6, o nosso conjunto aqui. Eu já fiz com 0. Agora, um número par que não seja 0, ou seja, eu poderia usar aqui nesse último algarismo, eu poderia usar ou o 2, ou o 4, ou o 6, correto? Então, só aqui eu teria 3 possibilidades distintas, correto? Porque eu já usei o 0 aqui. Aqui é um número diferente de 0. Agora, vamos para outra parte problemática que nós temos, que é a primeira unidade, ou seja, o primeiro algarismo no nosso número aqui. Esse primeiro algarismo também tem uma restrição do 0, então o 0 eu não posso usar. Agora, vamos ver quantas possibilidades me sobram. Das 7 que eu tinha, eu usei uma dessas aqui, ou 2, ou 4, ou 6, e não posso usar o 0. Ou seja, do 7 eu eliminei uma daqui e uma daqui. Me sobram 5. 7 tira 2, 5. Agora aqui eu já posso usar o 0, correto? Então, das 7 que eu tinha, eu não posso usar o número que eu usei aqui inicialmente e não posso usar o número que eu usei aqui inicialmente, no final. Então, das 7 eu eliminei a primeira e a última. Então, sobra também 5. Fazendo as minhas possibilidades, eu tenho o quê? 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Ou seja, números pares que não terminam com 0 usando esse nosso conjunto são 75. Agora, como que eu faço com essas duas possibilidades? Isso também é importante que você tem que entender quando tem problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem. Nesse caso aqui, ou o número termina com 0, ou o número termina com 2, 4 ou 6. Repare que eu falei o conectivo ou. Então, toda vez que eu uso o conectivo ou, na matemática, né, no princípio fundamental da contagem, significa que eu vou fazer uma adição das possibilidades. Ou seja, eu vou somar as duas possibilidades. Tá? Então, aqui eu vou somar ou eu uso termino com 0 ou eu termino com 2, 4, 6. Ou seja, eu vou somar o 30 mais o 75. E no total vai dar 105 possibilidades. Ou seja, eu tenho 105 números pares de 3 algarismos distintos dispondo desses algarismos que eu coloquei aqui para nós fazermos. Vamos ver um exemplo agora de Enem? Essa questão foi do Enem Digital 2020. Fala o seguinte: um modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Aí, qual expressão representa o número total de códigos existentes? Observando aqui, nós podemos concluir que esse é um caso clássico de princípio fundamental da contagem. Por quê? Nós temos aqui, à disposição, nós temos essas 4 regiões aqui que está representando para esse celularzinho aqui do lado. Essas 4 disposições. Essas 4 disposições que você tem de teclado da tela, além disso, você pode escolher para tocar 3 vezes, 4 vezes ou 5 vezes, ou seja, 3, 4 ou 5 toques. Então, nós vamos fazer aqui, separadamente, escolher 3, 4 ou 5 toques, aqui na tela que nós temos enumerado. Então, vamos fazer com 3 toques, ou seja, 3 espacinhos. Agora, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Segundo o problema, nós temos 4 regiões numeradas na tela, que são as 4 regiões que estão representadas aqui. Ou seja, nesse primeiro toque, eu posso dar 4 possibilidades diferentes, aqui também 4 possibilidades diferentes, e aqui também 4 possibilidades diferentes. Ou seja, utilizando o princípio fundamental da contagem, eu tenho que as possibilidades são o quê? 4 elevado ao cubo, ou 4 vezes 4 vezes 4. Estou colocando em potência, porque aqui está em potência também. Agora vamos ver agora com 4 escolhas. Então, vou colocar 4 espaços, 2, 3, 4. Eu também tenho a mesma possibilidade, 4, então vai ser 4, 4, 4, 4. Ou seja, eu tenho 4 elevado à quarta potência de possibilidades, com 4 toques. Agora, com 5 toques, deixo 5 espaços, 1, 2, 3, 4, 5. A mesma quantidade, porque eu só tenho 4 regiões, então
continua com a mesma possibilidade. 4, 4, 4, 4. Então fica 4 elevado à quinta potência. Agora vamos observar o seguinte, lembra que eu falei que aquele conectivo que é usado, nós temos que somar as possibilidades? Ele foi usado aqui também, ó. Eu posso escolher entre 3, 4 ou 5. Ou seja, se usou ou, eu tenho que somar todas essas possibilidades aqui. Então a minha expressão vai ter a expressão que tem o 4 elevado a 3 mais 4 elevado a 4 mais 4 elevado a 5. Que aqui está na ordem diferente, mas é a mesma. Ou seja, a nossa resposta é a letra B. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Deixe nos comentários se vocês querem ver mais vídeos sobre esse conceito de princípio fundamental da contagem e de análise combinatória e também o que vocês acharam desse vídeo que eu fiz para vocês hoje. Valeu e até a próxima!